A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o Presbítero Reis, para você que não me conhece. Eu gostaria de levar até você mais um vídeo da Palavra de Deus que com certeza vai edificar e libertar vidas do reino das trevas para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dizer de antemão que se você gostar, dá um like aí, se inscreva no canal Reis em Cristo e com certeza você vai estar colaborando para que muitas vidas sejam evangelizadas através deste vídeo e sejam libertas. Também quero desejar a você mais um ano de prosperidade, um ano de bênçãos, um ano de vitória na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Bom, irmãos, hoje, como sempre, é um vídeo polêmico, não deixa de ser como todos os outros vídeos. E nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito forte. Vamos falar sobre libertação. Por que às vezes não acontece? Muitas vezes você pode dizer assim, poxa, mas porque é verdade, porque lá em João capítulo 8:36 diz lá, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós perguntamos, e por que muitas vezes não acontece? Porque pessoas que têm um tempo na presença do Senhor, quando nós pensamos que não, aquela pessoa cai novamente, detalhe, no mesmo erro, no mesmo pecado. Bom, querido, eu vou tentar ser preciso aqui e resumir, porque há muitas coisas que nós poderíamos falar. Mas eu quero falar apenas de alguns processos necessários para que verdadeiramente isso venha acontecer, essa libertação venha acontecer de uma forma verdadeira na vida dessas pessoas. Amém? E na verdade, para se ter uma libertação completa, nós necessitamos passar por esse processo. Que processos são esses? Crer, querer, vinculado a uma fé. Amém, queridos? Nós temos que passar por um processo de crer, ou seja, nós temos que crer, nós temos que querer, e esses dois processos têm que ser vinculados a uma fé. E nós podemos constatar isso no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 28, onde diz lá, entrando ele em casa, os cegos se aproximaram. Ele quem? Jesus. E ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam, sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse, que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Note, querido, existiu um crer, e existiu um querer, e existiu uma fé. Nenhum processo pode ser desvinculado de outro. E muitas vezes as pessoas falam, poxa, é verdade, mas comigo acontece algo estranho, porque muitas vezes eu estou firme, estou participando, e de repente quando eu penso que não, tudo retorna, eu retorno às mesmas vontades, quando eu penso que estou fazendo o mesmo pecado. Sabe, querido? Porque nós temos que entender, porque o inimigo, ele anda rondando, buscando a quem possa tragar. Mas a fé é algo sobrenatural que nós temos que tem que crescer em nossas vidas para que ele se afaste cada vez mais da nossa presença através do poder do Espírito Santo. Aliás, em Mateus capítulo 17, versículo 20 diz, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá, e nada lhes será impossível. Um outro fator também, querido, que muitas das vezes as pessoas caem, quando elas pensam que estão firmes, estão voltando para o mesmo pecado. É o que nós podemos ver em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 24, onde diz, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontrando diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e adornada. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Você prestou atenção, querido? Pastores vão, pastoras, pastores, homens, mulheres de Deus oram, expulsam aquele demônio em nome do Espírito Santo, aquele demônio sai em nome de Jesus, mas muitas das vezes não basta isso. A pessoa, poxa, finalmente eu estou livre. A casa está limpa, a casa está vazia, mas esse é que está o problema, ela está vazia de tudo. Quando o espírito imundo sai, nós temos que encher a nossa casa espiritual da presença do óleo, do bálsamo de Gileade, da presença do Espírito Santo. Porque aí há um processo onde nós descemos a casa do oleiro e ele transforma, onde as rachaduras são tiradas. E o nosso vaso, ele volta a ficar preparado para ser cheio da presença, cheio da graça. Não adianta, querido, apenas a casa estar limpa, elas têm que estar cheia da presença. E o inimigo sabe disso. Por isso ele sai, ele anda por lugares áridos, ele fala, olha, eu vou voltarei para a minha casa de onde saí, vou ver como ela está. E quando ele a encontra vazia, sem a presença, ou seja,
Quanto tempo você não tem orado mais? Quanto tempo você não tem falado nas madrugadas com o Senhor? Quanto tempo você não tem colocado lágrimas nos seus olhos de agradecimento? Quanto tempo você não tem feito um jejum? Quando o inimigo encontra tudo isso vazio, ele volta e traz mais 7 espíritos piores do que os primeiros. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Sabe, querido, precisamos entender que em toda a Bíblia o sobrenatural vem de Deus, porém temos autoridade quando vinculada a uma vontade de repreender o mal que tenta voltar e nos atrair para a presença do pecado. Então, querido, só há um meio de não voltarmos, só há um meio de não sermos atraídos, estarmos na presença do Senhor. E passamos, como eu já disse, por mais alguns processos. Um processo de regeneração. Quando você aceita o Senhor, você está sendo regenerado. E aí entra um processo de santificação. O dia a dia, se santificando, buscando. E aí sim, vai ser igual à libertação. Essa matemática espiritual, ela é básica se a gente entender isso. Regeneração mais santificação é igual à libertação. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 diz: pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Regeneração, querido. Não somos mais a mesma pessoa. Houve uma metanoia, houve uma transformação, houve um desejo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Fique com essa palavra, querido. Fique com essa palavra. Por que às vezes não acontece? Porque o lixo espiritual que está embaixo do tapete, ele precisa ser tirado da nossa casa espiritual. Tem muitas coisas que são pequenas. Eu não bebo mais, mas quando eu passo por um bar eu ainda penso naquela cerveja gelada. Eu não fumo mais, mas quando alguém dá um trago perto de mim, me vem uma vontade. Esse é um lixo espiritual que precisa ser retirado, querido. E muitas das vezes, anos e anos na presença, não abrimos o nosso coração para Deus, sabe, querido? É necessário um momento verdadeiramente com Deus, a sós, na nossa casa, no nosso canto. Você e Deus, onde você vai falar para Ele: Senhor, este é o podre que há em mim. Tira de mim, eu preciso ser liberto verdadeiramente. E não apenas usar textos e versículos isolados. Verdadeiramente, querido, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Mas há uma parte que compete a nós. Aliás, a Bíblia diz: esforça-te que eu te ajudarei. Tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Sabe, existe um paralelo, existe uma ponte entre Deus e nós. Ele vê o nosso esforço, Ele prontamente nos ajuda. Ele vê o nosso caminhar e prontamente, quando estamos cansados, Ele chega no momento certo para nos levantar. Você está sendo liberto hoje em nome de Jesus, mas é necessário que você pegue a paz espiritual, como eu já disse, e tire o lixo que está embaixo do tapete, aonde muitas vezes só você sabe, só sua consciência sabe, só sua alma sabe. E aí sim, você vai sair um homem e uma mulher transformado na presença daquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aí sim vai se fazer jus ao que está em João capítulo 8, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fique com esta palavra, graça e paz, beijo no seu coração, que Deus te abençoe rica e poderosamente.